Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. É forte essa frase, né? Eu sei. E esse vídeo aqui é justamente para a gente falar sobre isso. Eu quero te provocar a refletir sobre o que realmente significa viver. Vamos falar sobre as escolhas, medos e o sentido de existir? É muito verdade que a maioria das pessoas que tem medo de morrer, elas não têm necessariamente o medo da morte em si, mas muito mais é de ter se dado conta de que a vida foi desperdiçada, ou de que não fez o que deveria ter feito, ou o que precisava ter feito na vida. E elas acabam percebendo que nunca viveram de verdade. Então esse é um sentimento de você passar por uma vida sem ter olhado para a vida, refletido sobre a sua vida ou vivido de fato as coisas que queria ter feito. É uma sensação de desperdício, de que você não aproveitou o tempo, a oportunidade que você teve. A gente vive hoje em dia, principalmente nos dias de hoje, no automático, no piloto automático, é trabalho, casa, família, correria, ganhar dinheiro, é fazer as coisas e a gente vai vivendo. E a gente até acha que está com uma sensação de que está fazendo as coisas, de que construindo alguma coisa, mas aquilo se torna tão automático. Vários pacientes já falaram isso para mim. Eles falam assim: como é que eu cheguei até aqui? Eu não sei qual foi o caminho que eu percorri. Por que eu cheguei até aqui? Como é que passou tão rápido? De repente acabou e eu nem percebi alguma fase, alguma situação. Por quê? Porque aquilo ali foi vivido de uma forma sem intenção, sem uma tomada de consciência. A pessoa não parou para refletir, para olhar para a sua própria história, para a sua própria vida. Muitas pessoas acabam se arrependendo do que elas não fizeram, muito mais do que as coisas que elas fizeram. Quando você conversa com pessoas assim, a gente acaba se perguntando sobre isso. Claro, as pessoas fazem coisas, todos nós fazemos coisas das quais a gente tem arrependimento. Não deveria ter seguido esse caminho, não deveria ter feito isso, não deveria ter feito aquilo. Mas é muito mais comum também pessoas que contam histórias, pessoas que já são mais maduras e que por algum motivo já estão no final da vida e falam assim: eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. Elas não fizeram o que elas gostariam de ter feito, não seguiram uma carreira, não foram atrás de um sonho, alguma coisa que elas queriam de fato fazer na vida. Afinal de contas, acabou sendo levado por outros caminhos. E aquilo ali ficou ali, muito enraizado nela. Então, quando a gente começa a se deparar com isso, a gente percebe que a gente pode sim levar uma vida mais consciente, olhar para as situações que a gente vive de uma outra forma. Quando a gente deixa de viver nesse piloto automático, que é a correria, quando a gente entra num processo terapêutico, com o paciente, muitos deles já contam isso, né? Que eles começaram a refletir muito mais sobre essas coisas. Eu sempre compartilho, passo exercícios, né? Outro dia um paciente falou para mim: nossa, eu achei que eu estava bem, que estava tudo bem. Eu comecei a mexer aqui, a gente começou a falar sobre isso, eu comecei a escrever, me deu aquela angústia, vontade de chorar. E eu vi que não estava tão bem assim. Por quê? Porque o caminho que ela estava seguindo era um caminho muito mais do que era esperado dela pela família, pela sociedade, pelo mundo esperava dela, do que exatamente aquilo que ela queria estar fazendo. E ela achava que estava indo bem, porque ela estava atendendo a expectativa dos outros. Só que, na verdade, o que ela queria era outra coisa. E aí fica aquele sentimento: poxa, o que eu vou fazer com isso agora? O que eu faço com isso? Por isso que esse momento aqui de reflexão é para a gente parar e pensar sobre as coisas. É muito importante. Eu sempre gosto de trazer essa reflexão para vocês. Essa mesma paciente disse: nossa, eu penso demais. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Claro que é bom. Exaustivamente, excessivamente pode te paralisar. Mas essas autorreflexões para parar, para pensar sobre a vida, para refletir sobre as escolhas, sobre o medo, sobre o sentido de existir, sobre o sentido da vida, faz com que a gente leve uma vida mais consciente, que a gente faça as coisas de uma forma muito mais consciente. Claro que muitas vezes você não vai conseguir fazer alguma coisa que você gostaria de fazer, mas não pelo fato que você nem parou para pensar naquilo e nem parou para ver as possibilidades. E você não refletiu. Então, se você não conseguiu fazer alguma coisa, você sabe por que você não fez. Você tem a consciência daquilo. Você entende porque aquilo ali não foi possível fazer. Mas você parou para pensar naquilo minimamente. Morrer é natural, mas não viver é uma escolha. Outro dia, eu ouvi uma frase que me deu um impacto, assim, sabe? A frase dizia assim: um dia a gente vai morrer, mas todos os outros dias, não. Muito legal essa frase, né? O que isso significa? Que um dia vai acontecer, eu vou morrer, você vai morrer, todo mundo vai. Mas e todos os outros? Não. São muito mais dias em que você não vai morrer do que o dia, obviamente, que você vai. O que você vai fazer com esses dias todos que você tem?
O dia que eu li essa frase, eu fiquei muito reflexiva, e é muito verdade. Se a gente pudesse viver sabendo ou achando que aquele é o último dia, o que a gente faria? Claro que quando a gente pensa assim, por exemplo, é uma forma de pensar muito radical, mas faz com que a gente olhe para as experiências, para as expectativas, para as pessoas. As pessoas que viveram experiências de quase morte, que sobreviveram a algum acidente, alguma doença, alguma coisa que quase que essas pessoas morreram, elas tiveram a vida totalmente transformada. Não tem como uma pessoa passar por uma experiência dessa e não viver a vida de uma outra forma. Eu já conversei com muitos pacientes, muitas pessoas que quase morreram e que mudaram completamente o seu comportamento, a sua forma de agir, a forma de lidar com as outras pessoas. Só que se a gente pudesse pensar que a gente não precisa viver uma experiência de quase morte para mudar essa mentalidade, isso mudaria tudo. Isso mudaria tudo. Porque sim, a gente pode viver a nossa vida de uma forma muito mais intencional, muito mais reflexiva, segundo os nossos valores, segundo quem a gente de fato é, para o que a gente vive, a vida de uma forma mais digna, que a gente faça valer a vida que a gente tem. Existe uma frase, eu acho muito legal, uma frase do Viktor Frankl. Ele circula muito essas frases, né, no meio dos conteúdos de psicologia. E ele diz que nós deveríamos ser dignos do nosso sofrimento. E é forte essa frase, né? O que ela significa? O que quer dizer tudo isso? A gente sofre, a gente tem dores na vida, mas como é que a gente lida com aquilo? O que a gente faz com essas dores? Como é que a gente transforma aquilo ali em algo verdadeiramente nosso, as nossas dores? A gente acolhe aquilo para que a gente evolua, para que a gente cresça, para que a gente viva uma vida de fato, apesar daquele sofrimento todo. E por que muita gente, nessa era que a gente está vivendo, está adoecido com ansiedade? Ansiedade o que é? As pessoas falam muito aí, né? Excesso de futuro. É a pessoa que ela não está vivendo o presente. A mente está sempre no futuro, sempre. Outro dia um paciente falou para mim uma frase muito legal. Ele disse assim: o futuro chegou com ar assim de que um choque, porque eu sempre sonhei viver aquilo, pensando no futuro, e de repente eu já estava ali, naquele futuro que eu tanto sonhei, que eu perdi tanto presente sonhando e desejando aquilo ali. Então, quando é que a gente olha para a situação dessa forma, a gente lida com a nossa forma de viver, com a nossa intenção de viver de uma outra forma. Assim também eu quero te convidar para que você possa ter esse olhar sobre a sua própria vida. Eu sei que você vive dores, todo mundo está vivendo ou lutando com alguma dor, todo mundo. Você pode ver a pessoa que aparenta ser mais plena, mais bem resolvida, ela tem alguma dor. Todo mundo está lutando alguma causa. Então, apesar dessa luta toda que você está vivendo, que você escolha viver a sua vida plenamente. E eu sei que você pode ter muitas dificuldades, muitos problemas, muitas situações que você lida todos os dias, sim. Mas isso, inclusive, pode fazer com que dê um sentido para a sua vida, a forma como a gente vive. Sim, a gente pode escolher que, apesar de tudo, dar um sentido para a vida. E eu sei que você está com muitas dificuldades. Eu acredito que você tenha muitos problemas, muitas situações, mas a forma como você lida com esses problemas podem sim, inclusive, dar um sentido à sua vida. É uma escolha que a gente faz e eu queria te convidar nessa reflexão, nesse vídeo. Então, a forma que a gente vai viver, sim, a gente pode escolher. Eu sei que existem muitas circunstâncias que atrapalham, mas quando você muda, quando você olha para as coisas de uma outra forma, tudo ao seu redor acaba mudando também. Por isso que eu estou com esses vídeos aqui no YouTube, para poder trazer essa consciência de comportamento, para poder te ajudar a entender, a se entender, a entender os outros, a entender o mundo. Porque a gente olha para as coisas com um entendimento e tudo ao nosso redor muda quando a gente muda. E eu espero muito que tenha feito sentido para você esse vídeo, né? Se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, se inscreva aqui no canal, compartilhe quais os insights que você teve com esse vídeo, quais as reflexões, fez sentido para você, né? Então, se você quiser mergulhar e se aprofundar mais em autoconhecimento e viver a vida de uma forma que te dê mais sentido, vem comigo nessa caminhada, né? Se você desejar entrar na lista de espera, né, para um processo terapêutico comigo,
Tem o meu contato aqui embaixo na bio, vou deixar o meu contato para que você possa entrar na lista de espera. O meu contato também para que de outras redes sociais, tá bom? Então vamos sair do piloto automático, como eu falei, a gente nem percebe que as coisas ali, as pequenas coisas estão acontecendo no dia a dia, as coisas que dão sentido. Reflita hoje, nesse momento que você receber, encaminha para alguém que você gostaria de gerar essa reflexão também, né? Que você pudesse abençoar outras pessoas, que você possa tirar um pouquinho o olhar do problema do que você está vivendo e olhar um pouquinho ao seu redor e trazer sentido, trazer cor para sua vida, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!